Olá, hoje nós vamos mergulhar numa das narrativas que são, a base do livro de Gênesis. A aliança feita entre Deus e um homem chamado Abrão. É uma história sobre promessas, sobre identidade e sobre um compromisso tão forte, mas tão forte, que não só atravessou gerações, como se tornou pilar para diversas tradições de fé pelo mundo. Então vamos lá, vamos desvendar isso juntos. Para a gente entender bem essa história, separei ela em 4 partes principais. Primeiro, o momento em que a aliança é feita. Depois a gente vê as mudanças de nomes e as promessas de nações inteiras. Aí vamos falar sobre o sinal físico desse pacto. E para fechar, a promessa de um filho que era, digamos, surpreendente. Bom, tudo começa com um encontro. Um encontro que vai literalmente redefinir o futuro de um homem e de todo o seu povo. E o primeiro detalhe que já chama a atenção é este: a idade de Abrão, 99 anos. Pensa só, é nesse momento da vida, muito depois do que a gente consideraria o auge, que ele recebe essa visita divina. Essa idade avançada, olha, não é um detalhe qualquer não. É a chave para a gente sacar a natureza da promessa. Fica claro que ela está além da capacidade humana, o que prepara o cenário para algo realmente extraordinário. A promessa em si é poderosa, mas ela não vem do nada. Ela chega logo depois de uma instrução que é fundamental. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Isso já nos mostra que o pacto é uma via de mão dupla, sabe? A promessa divina está totalmente ligada a um chamado para uma vida de integridade. Agora vamos para a segunda parte, para ver como esse pacto começa a ganhar forma, a ter detalhes bem concretos. E tudo começa com algo muito pessoal: os nomes. Essa mudança de nome é de um simbolismo gigantesco. Abrão vira Abraão, que significa pai de muitas nações. E a esposa dele, Sarai, se torna Sara. Os nomes novos não são só etiquetas diferentes. Eles são a própria promessa se tornando parte da identidade deles. No mundo antigo, um nome era quase um destino. Então, ao renomeá-los, a promessa divina vira a nova realidade que eles vão carregar todos os dias. E as promessas, nossa, são grandiosas. Aqui a gente tem um resumo dos 4 pilares do pacto. E é nesse ponto que essa história vira a semente de narrativas muito maiores. A promessa de nações, de reis, de um pacto eterno e de uma terra específica. Tudo isso vai virar o tema central que move séculos de história e até conflitos que vêm depois. É como se fosse um roteiro para o futuro. Mas um acordo dessa magnitude, com todo esse peso, precisava de um sinal, uma marca física permanente, que servisse como um lembrete constante desse compromisso. Antes da gente continuar, é bom entender bem o que a palavra pacto quer dizer nesse contexto. Não é um acordo qualquer, um combinado casual. É um contrato solene, formal, que vincula as duas partes com obrigações para todo mundo. É o tipo de acordo que define relacionamentos e destinos para sempre. E o sinal escolhido é a circuncisão. O texto deixa as regras bem claras. Para quem? Todos os homens da casa, os nascidos ali e até os comprados. Quando? No 8º dia de vida. Por quê? Para ser um sinal visível, na própria carne, do pacto eterno. E a consequência para quem não cumprisse era pesada: ser cortado do povo. Isso mostra o quanto a identidade do grupo e o sentimento de pertencer eram levados a sério. E isso tudo nos leva ao ponto alto da narrativa. A promessa mais pessoal e, se a gente for pensar em termos humanos, a mais impossível de todas. Vamos voltar um pouco para as idades. Durante toda essa conversa, Abraão está prestes a completar 100 anos e Sara já tem 90. A promessa de que eles teriam um filho juntos, isso desafiava toda a lógica, toda a experiência humana. A promessa central do pacto dependia de um verdadeiro milagre biológico. E a reação de Abraão a isso é incrivelmente humana. O texto diz que ele caiu com o rosto no chão e riu, pensando exatamente isso. É um momento de puro espanto, de incredulidade. Ele questiona a possibilidade não de um jeito arrogante, mas com todo o peso da realidade dos seus 100 anos. Então, surge a questão: e Ismael, o filho que Abraão já tinha? Este quadro ilustra a distinção de um jeito brilhante. E Ismael também recebe uma bênção enorme, mas o texto especifica que o pacto eterno seria estabelecido através de Isaque, o filho que ainda nasceria de Sara. Essa distinção é um ponto de virada, que estabelece a linhagem do pacto e planta as sementes de uma relação familiar bem complexa que vai ecoar por toda a história. E a resposta de Abraão a toda essa revelação é imediata. Ele não espera, não hesita. O texto faz questão de frisar: naquele mesmo dia. Assim que a conversa com Deus termina, Abraão age.
Ele junta todo mundo e cumpre a sua parte no acordo, circuncidando a si mesmo, aos 99 anos, seu filho Ismael e todos os outros. É um ato de obediência total, sem demora. E com isso, a gente encerra a nossa análise. A história nos deixa com esta pergunta para reflexão. O que um pacto que exige um sinal físico, um sinal no corpo, revela sobre a relação entre a fé e o compromisso? Como é que uma ação concreta, corporal, se conecta com aquilo que se acredita por dentro? É uma questão que ecoa não só nessa narrativa antiga, mas em muitos rituais e promessas que existem até hoje, nos desafiando a pensar onde é que a fé se transforma em ação.